Graça e paz de Jesus Cristo. Estamos novamente aqui para adentrarmos na nossa aula de número 7, cujo tema é sobre o pecado. E uma pergunta nós deixaremos já no início desta aula, que nós iremos meditar. Diz assim: como posso vencer os meus pecados? Vou ler um texto que está em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Vou ler mais um texto, que está na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 4 ao 7, que diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Glória a Deus. A maioria das pessoas não tem a noção exata do que é o pecado e do que representa o pecado para a humanidade. Há inclusive aqueles que preferem simplesmente ignorar a sua existência, fazer de conta que não existe pecado, que tudo é certo, que tudo é possível, que tudo se pode fazer, sem considerar as suas consequências. Mas o pecado existe e é nocivo, é prejudicial, ele é perverso. Sua ação no mundo tem causado tristeza, dor e sofrimento e muita destruição. Jesus, o Filho de Deus, veio livrar o homem do pecado e de suas terríveis consequências. E é sobre isso que nós vamos estudar. O que é pecado? Veja que interessante. O dicionário define a palavra pecado apenas no sentido de erro, falta ou culpa. Os dicionários definem pecado como erro, falta ou culpa. Porém, a palavra de Deus, ela especifica um pouco melhor isso. Ela diz assim, preste atenção, primeiro, que o pecado é errar o alvo. Se você tem um alvo, algo que você tem que alcançar, você tem objetivos, você tem algo a cumprir. Quando você não cumpre, quando você não alcança, quando você não acerta o alvo, isso é um pecado. E nós podemos entender da seguinte maneira: pense num homem viajante que saiu pelo caminho para chegar em algum lugar. Ele tem um rumo, ele tem um destino final a chegar. Ele começou a caminhar, está no caminho e ele tem que chegar até o seu destino. Se ele não chegar ao seu destino, ele está pecando. Se ele se desviar do seu destino, ele pecou. Então, o nosso alvo é algo que nós temos que alcançar. Porém, quando nós não alcançamos, quando nós erramos o alvo, isso é o pecado. Veja o texto. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, que nós já lemos. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Porque o pecado é a quebra da lei. Ou seja, Deus tem seus princípios de relacionamento desde quando criou Adão e Eva. E quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu um único mandamento para eles. Era permitido para eles fazerem tudo, porém eles não podiam comer da árvore do conhecimento e do bem e do mal. E por eles não terem comido desta árvore, o fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus e eles estavam revestidos pela glória de Deus. Ou seja, eles não tinham malícia, eles não conheciam o que era bom ou mal, eles viviam ali
de uma forma maravilhosa, sem malícia, sem maldade. Porém, quando eles comeram do fruto, eles quebraram o mandamento que Deus deu para que eles não o comessem, ou seja, eles desobedeceram, se rebelaram contra Deus. Deus deu um alvo, o alvo era simples: não coma do fruto desta árvore. Esse era o alvo de Adão e Eva. Olha que coisa fácil. Poderia se comer de todos os frutos das demais árvores que estavam ali no jardim. E existiam muitas árvores no jardim que eram boas para comer, agradáveis à vista, muitas e muitas, mas eles preferiram desobedecer o único mandamento que Deus lhes tinha dado. E por causa disso, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E nós estamos aqui com um alvo novamente. O alvo é obedecer a Deus. E Deus quer que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao céu. Deus quer que todos nós aceitemos e amemos e amemos o seu Filho Jesus Cristo. O nosso alvo é esse, é entregar a nossa vida a Jesus, nos arrepender de nossos pecados e traçar essa caminhada rumo ao céu para junto do Pai. Nós temos o alvo. Qualquer um que se desvie desse alvo está errando, está pecando. Então a Bíblia define o pecado como errar o alvo. A segunda definição é transgredir as leis de Deus, ou seja, isso que eu acabei de falar de Adão e Eva, desobedecer à vontade de Deus. Só tem uma forma de se conhecer a vontade de Deus, lendo a palavra de Deus, se aprofundando nas Escrituras. Todo pecado que o homem comete, ele comete contra Deus. Todo erro, todo pecado, toda transgressão é contra Deus. Por isso que nós vemos num texto no Evangelho de Lucas, onde ele relata ali a história do filho pródigo. O filho que pediu sua parte da herança enquanto o pai ainda estava vivo, saiu da casa do pai, gastou tudo que ele tinha e acabou caindo na pobreza, estava sofrendo. E ele falou: não, até um trabalhador, um funcionário do meu pai, tem tudo do bom e do melhor, não passa necessidade nenhuma, e eu estou aqui sofrendo, passando necessidades. Aí ele disse consigo: eu preciso voltar para o meu pai, mas antes é necessário eu pedir perdão a Deus e também pedir perdão ao meu pai para que ele me aceite de volta. O filho pródigo tinha consciência que de quando ele pecou, ele estava pecando primeiramente contra Deus. Então todo pecado que cometemos é contra Deus. É quando o homem vai além dos limites estabelecidos por Deus. Lembra que eu falei? Deus falou: pode comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. Quando o homem vai além do limite, ele peca, ele erra e ele peca contra Deus. Existe um texto que Deus se dirige a Moisés na Bíblia e diz assim, preste atenção: porque vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor, vocês estão querendo desobedecer a ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Isso está registrado em Números 14, versículo 41. O próprio Deus está perguntando para Moisés, se indagando porque o povo estava querendo desobedecer. Quando nós não aceitamos Jesus Cristo, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos desobedecendo a Deus. Então nós temos lá, a definição de pecado na Bíblia é errar o alvo. O segundo é transgredir a lei, o mandamento de Deus. E o terceiro, só para reforçar, é desobedecer. Desobediência significa insubmissão ou rebelião, coisa que diante de Deus é como feitiçaria. Olha isso, isso é terrível. Quando nós desobedecemos a Deus, nós nos rebelamos contra a sua vontade. E Deus tem isso como algo tão terrível que ele compara a nossa desobediência a um pecado de feitiçaria. Feitiçaria é você adorar a demônios. Feitiçaria é você sujeitar a sua vontade a demônios.
Feitiçaria terrível. Feitiçaria é você conversar com mortos que não conversam nada, que na verdade a manifestação que tem ali é de demônios se passando por aqueles que já morreram. Deus compara a nossa desobediência com feitiçaria. E isso está escrito lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Foi o que Adão e Eva fizeram, desobedeceram a Deus. Olha o texto. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da desobediência, muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, Cristo Jesus. Ou seja, porque Adão desobedeceu a Deus, todos nós passamos a ter uma natureza pecaminosa e sofremos. Mas por causa da obediência de Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por causa da obediência de Jesus Cristo, nós alcançamos o perdão de Deus para a nossa vida. O texto que nós lemos agora está em Romanos, capítulo 5, versículo 19. Uma outra definição que a Bíblia nos dá sobre o pecado é como se nós tivéssemos contraído uma dívida com Deus. Preste atenção nisso. Você, durante toda a sua vida, você precisa comprar alimentos, comprar roupas. Você precisa adquirir bens para a sua subsistência, ou até mesmo para satisfazer os desejos do seu coração. E é natural isso na vida humana, que nós compremos, vendemos, para poder adquirir coisas. Por que isso? Porque quando Adão pecou, lá no jardim, Deus o amaldiçoou falando que a partir de então ele iria comer do fruto do seu suor, ou seja, seria sofrido. Então por isso que nós temos que trabalhar, ganhar dinheiro para poder comprar as coisas para a nossa subsistência e para satisfazer as necessidades do nosso coração. E pense numa pessoa que durante toda a vida chegou até um comerciante. Ela precisava comprar as coisas, mas não tinha dinheiro no momento. E aquele comerciante lhe permitiu abrir uma conta. E aquela pessoa foi no primeiro mês e comprou, sem pagar. No segundo mês comprou, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto mês comprou sem pagar. E o comerciante só foi anotando ali, ó, fulano de tal, mês de janeiro, tanto, mês de fevereiro, tanto. E foi anotando, foi anotando. E assim foi se passando por anos, anos e anos. Vamos supor que essa pessoa hoje tenha 30 anos de idade. Por 30 anos ela foi até aquele comerciante, comprou as coisas ali no seu comércio, levou para casa, usou, comprou comida, comeu, comprou roupa e usou. Porém ela nunca pagou um centavo por isso. E aquele comerciante só foi anotando ali no livro, anotando a dívida dessa pessoa. O comerciante não trabalha de graça, ele precisa ganhar. Então vai chegar no momento que esse comerciante vai cobrar essa dívida da pessoa. E eu te pergunto, é justo esse comerciante cobrar essa dívida? Responda, é justo o comerciante cobrar a dívida? Sim, é justo, porque eu fui até ele, ele não veio até mim, não me deu nada, não me ofereceu. Eu fui até ele e contraí a dívida pegando aquilo que eu precisava. Então, em determinado momento, esse comerciante, ele vai cobrar essa dívida. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Nós temos aqui dois personagens nessa história. O comerciante que disponibiliza os produtos. E nós temos ali o cliente, aquele que vai até o comerciante e adquire os produtos. Mesmo sem pagar, ele adquire os produtos e contrai uma dívida. Dois personagens dessa história. O comerciante tem o direito de cobrar a dívida, de querer receber.
do cliente. Agora eu quero que você se coloque no lugar desse cliente. Você é o cliente que há muitos anos está comprando e não está pagando, só está contraindo uma dívida. Então você tem uma dívida grande, uma dívida enorme, que pode chegar até ao ponto de ser impagável. Quantos anos você tem? Se você tiver 40 anos, são 40 anos de dívidas. Se você tiver 15 anos, são 15 anos de dívida. Se ponha no lugar desse cliente. A sua idade são tantos anos de dívida. Ou seja, é uma dívida impagável. Você teria que, se você tem 40 anos de dívida, você teria que trabalhar mais 40 para poder pagar. Sendo que nos 40 que você está trabalhando, você também ainda teria que se manter. Ou seja, é praticamente impossível pagar essa dívida. Se colocou no lugar desse cliente, deixa então eu te explicar uma coisa. O comerciante é o diabo, é Satanás. Isso mesmo. Você é o cliente e o diabo é o comerciante. Você contraiu uma dívida enorme, impagável, e o diabo vai cobrar ela de você. Mas você para agora e me diz, não, você está errado, professor. Eu não comprei nada do diabo. Eu não peguei nada com ele. Eu não venho ao longo dos anos contraindo dívida que deu o direito do diabo me cobrar. Não, professor, você está enganado. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando o homem nasce, ele nasce com a natureza pecaminosa. Lembra-se, já falamos disso várias vezes nas aulas anteriores. Por causa do pecado de Adão, o texto que nós lemos aqui há alguns minutos atrás. Por causa do pecado de um homem, todos nós somos pecadores e devedores. Ou seja, durante todo o tempo que eu não estiver na presença de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o alvo que a minha alma tem que alcançar, eu estarei vivendo no erro, no pecado. Ou seja, só de não aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu já estou pecando. Eu estou fora do alvo, fora do caminho. Eu estou errando. Eu estou em desobediência a Deus. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, preste bem atenção. Você está no pecado e está contraindo uma dívida. Porque a cada momento que passa, sem você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essa dívida vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando. A cada mentira que você fala, você está contraindo uma dívida. A cada erro que você comete, você está contraindo uma dívida. E nós temos assim, Deus é o Deus criador e maravilhoso. E o diabo é tudo aquilo que é ruim para as nossas vidas. Tudo aquilo que é de ruim vem do diabo. Tudo aquilo que é bom vem de Deus. Mas nós só alcançamos o que é de Deus através de Jesus. Ou seja, de não termos Jesus Cristo no nosso coração, entregarmos nossa vida a Ele e estarmos ali na igreja, no corpo de Cristo, tendo Ele como nosso único e suficiente Salvador, na comunhão com os irmãos. Deus está fora da igreja e não ter confessado Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Eu vivo no pecado. E o Senhor do pecado é o diabo. E quando eu vivo no pecado, o diabo tem autoridade sobre a minha vida. Ou seja, ele é o comerciante e eu sou o cliente. Ou seja, ele é o Senhor e eu sou o escravo dele, porque eu sou escravo do pecado. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo é a verdade de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então, enquanto eu não conhecer a Jesus Cristo, enquanto eu não entregar a minha vida para Ele,
Eu vou ser escravo do pecado, eu vou ser servo do diabo. Ou seja, o diabo é o comerciante e nós somos o cliente. E há uma dívida impagável, você pode fazer o que for, trabalhar 24 horas por dia, não importa o que você faça, você nunca vai pagar essa dívida para com o diabo. Nunca! Nós estamos tratando de algo muito sério neste momento. É um ponto muito forte da nossa aula, que tem que ficar muito claro na sua cabeça. O diabo é o pai da mentira. Todo pecado tem origem nele. Todo pecado, todo erro, toda transgressão, toda desobediência tem origem no diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é o senhor do pecado. E todos que vivem no pecado são escravos do diabo. Só Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, a morte do inocente, que morreu sem ter um pecado sequer, que teve seu sangue derramado na cruz, só a morte de Jesus Cristo pode perdoar essa dívida. Porque Jesus Cristo se entregou no nosso lugar. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele está pagando, quitando toda a nossa dívida. Aí você diz assim, mas se ele já morreu e já pagou toda a dívida, por que eu tenho que abrir a minha boca e confessar que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador? Por quê? Por que se isso já aconteceu? Eu te digo, porque Deus não obriga ninguém a nada. Tem um texto lá do profeta Zacarias que diz que não é por força e nem por violência. Deus não obriga ninguém a nada. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Nós só conseguimos a nossa vitória, o perdão de nossos pecados, através da operação do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo de Deus que vem sobre nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Deus não vai te obrigar a você se arrepender. Deus nunca vai te obrigar a você ir até Ele. Não, Deus não faz isso. Deus, ele proporciona situações para que você tome consciência dos erros que você cometeu e você se arrependa. Deus, ele proporciona a você até mesmo através dessa aula, deste vídeo, que você tenha consciência que você é um pecador, que durante toda a sua vida você vem pecando e contraindo uma dívida. E o credor, aquele que vai cobrar a dívida, é o diabo. Deus está abrindo os seus olhos para ter esse entendimento. Mas Deus também te dá a solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos comprou com o preço do seu sangue. O apóstolo Paulo fala isso, Jesus Cristo nos comprou, ele comprou toda a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, quando ele morre como um inocente. E quando eu reconheço que Jesus morreu para pagar a minha dívida, quando eu reconheço que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão, foi para pagar toda a minha vida de pecados. Quando eu reconheço que o sangue dele derramado na cruz tem poder para perdoar essa dívida de pecado que eu tenho na minha vida, quando eu reconheço isso, eu alcanço o perdão da dívida. Eu alcanço a libertação, pois até então eu era escravo do diabo. Eu era escravo do pecado, eu era escravo do dinheiro, das riquezas, das coisas ruins, do orgulho e da vaidade. Somente Jesus Cristo pode nos libertar, e quando Ele nos liberta, verdadeiramente somos livres. Livres do poder do diabo, livres desse credor incompassivo que quer tirar a nossa vida e lançar a nossa alma no inferno. Livres de todo o poder do mal. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Mas é necessário que eu entenda que eu sou um pecador, que o pecado é errar o alvo, que o pecado é uma desobediência, que o pecado é transgredir a lei de Deus, e que o pecado é como uma dívida que não pode ser paga por nós. Entendeu bem isso? É muito importante que você entenda isso. É muito importante mesmo.
Você pode olhar pela rua pessoas que não sabem dessa verdade. Pessoas que estão sofrendo, que estão presas no vício do cigarro, no vício da bebida, são alcoólatras. Alguns homens chegam em casa, xingam, gritam, batem nas mulheres, porque estão presos no vício. Ou seja, eles são escravos do vício, são escravos do pecado, são escravos do diabo. Eles precisam de libertação. E nada o que você fizer vai fazer ele parar de beber. Vai fazer ele parar de ser violento. Vai fazer ele abandonar o vício do cigarro que está destruindo o seu corpo. O vício das drogas, nada que eu e você possamos fazer pode libertar eles dessa escravidão. Somente Jesus Cristo pode nos libertar da escravidão do diabo. Somente Jesus Cristo pode apagar todos os pecados de nossa vida. Mas isso só acontece quando nós entendemos o que é o pecado. Só quando nós nos arrependemos dos pecados que nós cometemos. Quando nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, verdadeiramente nos tornamos livres. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E agora eu queria ler alguns textos para você que falam sobre a origem do pecado, como que surgiu o pecado. Nós estamos falando aqui que o diabo, ele é o senhor do pecado porque ele foi o primeiro pecador. Através dele tudo que é de ruim e de mal passou a existir. Preste atenção nos textos. O diabo, ele foi um querubim ungido por Deus para proteger a glória, as coisas de Deus. Mas por rebelar-se contra seu Criador, foi lançado fora do céu. O texto que diz que o diabo era um querubim ungido está em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. E deixa eu te explicar uma coisa. Nós ouvimos muitas coisas, né? O diabo, ele tem alguns nomes. Você vai ouvir alguém falar no diabo como Lúcifer, ou como Satanás, ou até mesmo como diabo. Esses são os nomes que estão ali no contexto bíblico. Existem outros nomes, como capeta, o cão e assim vai, que são já uma criação humana. Mas os nomes bíblicos são esses, você vai ver em algumas bíblias. Lúcifer, Satanás e o diabo. Lúcifer pode ser também traduzido como luzeiro. Aquele que é feito da luz, luzeiro. Você também pode ver Satanás. No Antigo Testamento, antes de Jesus nascer, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. E o nome que se dava ao diabo era Satanás. No Antigo Testamento, o diabo era chamado de Satanás, é um nome de origem hebraica. Já no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito no grego. E o nome de Satanás, no grego, é diabo. Então, nós temos no Antigo Testamento conhecendo ele como Satanás, e no Novo conhecemos ele como diabo. Tanto diabo, Satanás, Lúcifer ou luzeiro é a mesma pessoa. O mesmo querubim ungido que caiu do céu. Iremos ler o texto que diz assim: quando ao rebelar-se contra Deus, o diabo, o demônio, Satanás, ele diz em seu coração, preste atenção. Antigamente você pensava assim, Deus falando como que o diabo pensava. Subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Esse texto está lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14. Assim nasceu o pecado como um pensamento no coração de Satanás. E esse pensamento ele pôs em ação, ou seja, ele não só pensou, mas ele agiu, ele concretizou aquilo que estava na mente dele. E assim acontece com a gente também, sabia? Muitas vezes você vê algo
impróprio. Vou dar um exemplo bem claro, para não ficar dúvida. Você vê uma revista pornográfica, você vê um vídeo pornográfico na internet, você vê a foto de um homem ou de uma mulher nua. Isso passa diante dos teus olhos. Automaticamente você começa a ter pensamento com aquilo que você viu. E vai gerando desejos, pensamentos na sua mente, no seu coração. E Jesus Cristo disse lá no Sermão do Monte, Mateus 5 para frente, que se só de nós pensarmos no mal, só de nós pensarmos no mal, nós já estamos pecando. E aqui o diabo, Satanás, ele pensou isso. Ele quis ser maior que Deus. Ele quis ser melhor que Deus. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis se assentar acima de Deus para mostrar que ele era mais poderoso que Deus. Esse orgulho, essa vaidade que estava no seu pensamento, ele só pensou, já originou um pecado. Mas a coisa se agrava, porque depois de você ver, de você pensar, de você desejar, você vem a cometer o pecado. Ou seja, você vem consumar aquela maldade que já estava no seu coração e na sua mente, que foi o que ele fez. Ele o pôs em ação, esse pensamento mau. E quando você olha para uma mulher e a deseja, você já está pecando em pensamento. Mas o próximo passo é esse desejo se tornar tão grande que você vai e age, comete um adultério ou uma fornicação com aquela pessoa, com aquela mulher, ou se for mulher, com aquele homem. Então começa-se através do nosso olho, vai para a nossa mente e finca raízes no nosso coração, até chegar ao ponto da ação, de consumar o pecado. E é assim que acontece. Por isso que quando nós estamos na presença de Jesus Cristo, nós fazemos de tudo para não pecar. E a Bíblia nos deixa alguns ensinamentos. A Bíblia fala assim: fugir da aparência do mal. Então, se você sabe que em determinado site, em determinado local, existe pornografia, vídeo de homens e mulheres, fotos nus ou fazendo sexo, a Bíblia já fala, fugir da aparência do mal, isso já parece mal, nem chegue perto, fuja. Então se você é um usuário de computador, de celular, com internet, você nem vai se atrever a chegar perto desses sites. Muitas pessoas enviam fotos, vídeos de nudez, de sexo pelo celular. Se você é uma pessoa de Deus, você já bloqueia essa pessoa para nem chegar a passar diante dos seus olhos esse mal. Porque o diabo é assim, ele quer que você veja. Porque automaticamente ao ver, a visão vai gerar pensamentos. Que se você for fraco, vai gerar uma raiz no seu coração até te levar a consumar o ato. Então nós evitamos ver, nós fugimos da aparência do mal. E isso é muito importante para nós, fugir da aparência do mal. E se por um acaso você não pôde evitar, foi uma situação difícil. Quer ver um exemplo? Você está passando na frente da banca de jornal e ali tem uma revista com pessoas nuas ou com cena de sexo. Ou você viu em algum canal de televisão, em algum lugar, uma cena de sexo. Já repreenda em nome de Jesus essa ação do diabo, porque o diabo quer entrar na sua mente através dessa imagem. Repreenda em nome de Jesus Cristo a ação do diabo. Se você começou a ter pensamentos com isso, peça perdão a Deus. Deus, me perdoe por esse pensamento impuro. Me lava com o sangue de Jesus. Tira isso da minha vida, Senhor. Para não deixar chegar no coração. Lembre-se, vem pelos olhos, vai pela mente. Da mente ela vem e faz raiz no coração. Daqui o próximo passo é você consumar o pecado. Então você evita que o mal passe diante dos seus olhos. Se por um acaso passar, você já pede perdão e repreende em nome de Jesus para que isso não fique na sua mente. É por isso que Paulo fala, levai todo o vosso pensamento cativo a Deus. Obrigue o seu pensamento a pensar em coisas de Deus.
Por isso que é muito importante nós decorarmos versículos da Bíblia, porque no momento desses eu começo a recitar: o Senhor é meu pastor e não me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente sobre as águas tranquilas. Ou se o pensamento ficar muito forte, você pode dizer: levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os seus inimigos, e fujam diante de ti aqueles que te odeiam. Repreenda o mal antes que ele chegue no seu coração, pois quando chegar no seu coração ele está só a um passo de ser consumado. E foi isso que aconteceu com Satanás. Ele viu e desejou o trono de Deus. Ele viu a glória que Deus tinha e a desejou e ficou ruminando no seu pensamento. E aquilo foi criando raiz no seu coração, até que ele foi e pôs em prática. A Bíblia afirma que o diabo, desde a criação do mundo, foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade, é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Isso está em João, capítulo 8, versículo 44. E o texto que diz que ele peca desde o princípio da criação está em João, capítulo 3, versículo 8. Então, assim surgiu todo o mal sobre a terra, assim surgiu o pecado, assim que surgiu dores, enfermidades, angústias, tristezas, por causa do diabo. Tudo começou com ele. Por isso que quem peca é escravo do diabo. E lembrando, só Jesus Cristo para nos libertar das mãos do diabo. Como o pecado entrou no mundo? Nós já falamos isso, mas eu vou repetir só para reforçar. Eu vou ler um texto que está em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus por causa do pecado de um homem. Por causa do pecado de Adão, a morte entrou e passou a reinar. Até então, Deus criou o homem e a mulher para viverem eternamente. Mas o pecado trouxe a morte. E a partir de então, ele passou a morrer. O Senhor permitiu que Adão e Eva fossem tentados, dando-lhes, porém, a possibilidade de vencer. Como que se vence o diabo? Como que se vence o pecado? Somente através do sangue de Jesus Cristo. Somente através do sacrifício de Jesus. Somente através de abrir o coração para Jesus Cristo morar em nossas vidas. Somente sendo obedientes a Deus, conhecendo a sua palavra, é que nós somos mais do que vencedores. Por Ele que nos amou. Aleluia. Analisando com cuidado os acontecimentos que levaram à queda do homem no Éden, ou seja, a pecar, podemos perceber os principais efeitos do pecado. Veja comigo. Primeiro, o pecado interrompeu a comunhão entre Deus e o homem. Por quê? Até então Deus convivia plenamente em comunhão com o homem antes dele pecar. Deus tinha uma comunhão maravilhosa com Adão e Eva antes de pecar, pois o texto lá em Gênesis, no seu capítulo 2, diz que na viração do dia, ou seja, no final do dia, Deus vinha passear no jardim para se relacionar com o homem e com a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Hoje nós brigamos, lutamos, fazemos de tudo para buscar a Deus, para ouvir a sua voz. Mas no começo não foi assim. Era Deus que vinha até nós, era Deus que vinha até o homem para conversar, para falar, para se relacionar com o homem. Mas o pecado inverteu os papéis. Agora somos nós que temos que ir até Deus, somos nós que temos que lutar, orar, chorar a Deus para sermos curados de enfermidade. Somos nós que temos que ir até Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Somos nós. O pecado inverteu os papéis. Porém, após a desobediência e, consequentemente, a queda, Adão e Eva tiveram de ser expulsos daquele maravilhoso jardim e da presença de Deus.
Veja como a Bíblia é clara quando diz que os pecados fazem divisão entre nós e Deus. O pecado nos separa de Deus. É como se você estivesse entre montanhas, você estivesse no pico de uma montanha e visse o outro pico da outra montanha à sua frente. E o seu alvo, lembra que nós começamos a falar do alvo? O seu alvo está lá na outra montanha. Mas você olha para o chão e vê um abismo. Uma profundidade tão grande que você não consegue ver o fim. E a distância que lhe separa um pico de uma montanha até outra está a quilômetros de distância, muito longe. Não existe nenhuma forma de você atravessar para chegar do outro lado. E é lá que está o seu alvo. Lá do outro lado, lá no outro pico da montanha é seu alvo. Como chegar até o meu alvo se existe um abismo? É simples. É necessário construir uma ponte. Pois através da ponte eu atravesso o abismo e chego até o meu alvo que está do outro lado. Esse é o objetivo de todo cristão. É atravessar o abismo. É estar lá do outro lado, no alvo, no outro pico. E como construir essa ponte? Já vou te avisar, é impossível para o homem construir essa ponte. Mas Jesus Cristo, ao entregar a sua vida na cruz do Calvário, Ele construiu a ponte para nós atravessarmos o abismo. Mas olha que interessante, essa ponte para todos os que vivem debaixo do pecado, ela é invisível. Você chega ali na beira do precipício e você não enxerga a ponte. Você só vê o abismo, a escuridão para baixo. Porque o pecado cega os nossos olhos. A Bíblia diz que o pecado cega o nosso entendimento. E quem faz isso é o diabo. O pecado cega nossos olhos e nós não vemos essa ponte que Jesus Cristo construiu para nós atravessarmos o abismo. Nós não vemos. Mas quando eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando eu me arrependo, confesso os meus pecados e digo, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, automaticamente a venda é tirada de nossos olhos. Nós olhamos e vemos aquela ponte linda, maravilhosa e segura. E já podemos dar os primeiros passos para atravessar aquele abismo. E com certeza chegaremos do outro lado onde está o nosso alvo. Jesus Cristo é a ponte que nos liga novamente ao Pai. O pecado nos separa e abre um abismo para nós chegarmos novamente a Deus. Mas Jesus Cristo é a ponte colocada sobre o abismo que nos permite atravessar e ter acesso novamente à gloriosa presença de Deus. Aleluia! Eu vou ler um texto para vocês que está em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Não são as suas maldades são as suas maldades que o separam do seu Deus, que fazem com que ele se esconda de vocês e não atendam às suas orações. Eu vou ler de novo, porque eu errei aqui na hora de ler. Eu vou ler novamente, mas preste muita atenção nisso que o profeta Isaías está falando. Preste muita atenção. Pois são os seus pecados, pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atendam às suas orações. Leia depois também Provérbios 15, versículo 29. E Jeremias 5, 25. Existe um grande erro de entendimento. Lembra que eu falei que nós ouvimos muitas coisas e vamos criando conceitos. Você já viu talvez atrás de um caminhão escrito sou filho de Deus? Ou este veículo é um presente de Deus? Eu sou filho de Deus? Coisas assim. Você já ouviu alguém falando que é filho de Deus?
Por algum acaso você já falou que é filho de Deus? Então preste atenção. O apóstolo João, eu vou até ler esse texto para vocês. Na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. O apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, no capítulo 1, ele nos ensina quem que Deus considera como sendo o seu filho. Porque eu falar que sou filho de Deus é uma coisa. Agora, Deus me aceitar como sendo seu filho é outra completamente diferente. Preste atenção. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu vou ler o 10 e o 11 só para a gente entender o contexto em que João fala isso. Preste atenção. Aquele que é a palavra, ou seja, Jesus Cristo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, Jesus Cristo, que criou todas as coisas junto com o Pai desde o princípio, pois ele já existia antes da criação de todas as coisas, lembra que eu já expliquei isso? Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, ele veio ao mundo, ele se encarnou, ficou aqui como homem. Ele veio para salvar os seus, ou seja, o povo de Israel. Ele curou, expulsou demônios, fez muitos milagres, ressuscitou mortos, para provar para eles que ele era o verbo vivo de Deus, que ele era o Filho de Deus. Mas diz assim: veio para o que era seu, mas eles não o receberam. O povo de Israel não aceitou Jesus como sendo Filho de Deus. Aí o que acontece? Olha o que João fala. É aqui que entra eu e você. Contudo, aos que o receberam, ou seja, aqueles que creram no seu nome, Deus lhes dá o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu só posso ser chamado filho de Deus quando eu me arrependo de meus pecados. Quando eu peço perdão pelos meus pecados, crendo no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Quando eu faço isso, quando eu me arrependo, confesso os pecados e confesso ao mundo que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, aí sim, eu posso ser chamado de filho de Deus, porque Deus me vê como seu filho. Olha que coisa maravilhosa, hein? Não é simplesmente qualquer um que é filho de Deus, não. Filho de Deus é aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e obedece à palavra de Deus. Esses são filhos de Deus. Os demais não. Não vou nem falar de quem que eles são filhos, para que vocês não se escandalizem. Mas só tem duas opções, ou é ser filho de Deus ou filho do diabo. Mas eu não vou falar isso. Quem aceita Jesus Cristo é filho de Deus. Quem não aceita é filho, você já sabe de quem. Então nós falamos que o pecado interrompeu a comunhão entre Deus e o homem, ou seja, foi criado um abismo. Jesus Cristo morreu e se tornou a ponte que nos leva de volta ao Pai. E a humanidade foi destituída da glória de Deus, é o segundo ponto muito importante. Onde diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, Romanos 3:23, ou seja, o pecado de um passou a todos. O terceiro ponto é, o pecado torna um homem culpado diante de Deus. Culpa é um delito, é uma falha muito grave. Deus perguntou a Eva, por que fizeste isso? Gênesis 3:13, aquele que tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Ou seja, Tiago, lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 10, diz assim, você pode ser o mais santo dos santos, fazer piedade, caridade, se preocupar com o próximo. Se você falar uma mentirinha, você é condenado por esse pecado.
Você pode viver a vida inteira isolado em um mosteiro, orando, jejuando, sem se contaminar com a carne, sem conviver no meio dos pecadores. Mas se você tiver um só pensamento impuro e não levá-lo diante de Deus, pedindo perdão, você já está condenado por esse erro. Então não adianta você fazer muitas boas ações achando que isso pode lhe livrar da morte. Não, porque um só pecadinho que você comete te condena ao inferno. Por isso que não sois salvos por obras, mas sim pela graça, por meio da fé, que é um presente de Deus para as nossas vidas. O pecado torna o homem culpado diante de Deus, esse é o terceiro ponto. Então, primeiro, o pecado interrompeu a comunhão entre Deus e o homem, a questão do abismo e da ponte. Segundo, a humanidade perdeu a glória de Deus, perdeu esse privilégio de desfrutar da presença gloriosa de Deus. E sabe que na presença gloriosa de Deus não existe enfermidade, não existe dor, nem tristeza, nem sofrimento. Olha o que nós perdemos. Terceiro ponto, o pecado torna o homem culpado diante de Deus. Pecou, está culpado, contraiu a dívida. E você não tem com que pagar, só através de Jesus Cristo para ter a dívida perdoada. Quarto ponto, o pecado fez o homem perder sua paz. Olha que interessante. Antes que o pecado entrasse no mundo, não existia angústia, aflição, lágrimas, nem morte. Todavia, depois que o homem desobedeceu a Deus, foi obrigado a enfrentar todo tipo de tribulação e angústia. Isso está lá em Romanos 2:9. O quinto ponto é, o pecado sujeitou o homem à morte. Olha o que Deus disse lá em Gênesis 2:17 para Adão e Eva. Preste atenção. No dia em que dela, ou seja, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu o mandamento e já deu a consequência dele. E mesmo assim eles pecaram. Oh, meu Deus. Então o pecado sujeitou o homem à morte e à escravidão, e o homem passou a ser escravo do diabo. O diabo passou a ser senhor, pai do homem. E só Jesus Cristo para reverter isso. Veja, com isso nós passamos a ser cometidos de 3 mortes que a Bíblia nos diz. A primeira morte chama-se a morte física. No dia que o homem desobedeceu a Deus, ele lhe disse, comerás o teu pão até que te tornes a terra, ou seja, até que morra. Gênesis 3:19. Assim a morte física, ou seja, a separação do espírito e da alma do nosso corpo, que volta para a terra, começou desde o dia da queda, quando Adão pecou. A segunda morte chama-se morte espiritual. É a separação entre o homem e Deus. Lembra? É o abismo. A morte espiritual é um abismo. O homem sem Deus está morto espiritualmente. Você pode ler Lucas, capítulo 15, versículo 24 e 32. E Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. E nós temos também a segunda morte. Preste atenção, hein? A Bíblia diz assim que cabe ao homem morrer apenas uma só vez, física, de forma física. Mas a Bíblia fala que existe a segunda morte. A segunda morte é a separação eterna de Deus e o homem. Ou seja, quando eu estou aqui nessa terra vivendo no pecado, existe um abismo entre eu e Deus, e isto é a morte espiritual. Porém, eu estou vivo. Quando eu morro sem ter Jesus Cristo como meu Salvador e sem ter meus pecados perdoados, quando eu morro nessa condição, eu não mais tenho a morte espiritual. Agora eu passo a ter a segunda morte, que é a separação eterna do homem para com Deus. A morte espiritual, que enquanto eu ainda estou vivo, ela pode ser revertida quando eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. A segunda morte não pode ser revertida, porque eu já vou ter morrido fisicamente, e cabe ao homem morrer só uma vez, não tem mais volta. Eu estarei condenado eternamente ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Então, 3 mortes. Passou a entrar na vida do homem. O homem se sujeitou a essas 3 mortes depois que Adão e Eva pecaram, e o pecado começou a tomar conta de todo mundo.
E a pergunta que nos vem agora é: como vencer o pecado? Olha que durante todas as nossas aulas até aqui, e essa é a nossa 7ª aula, eu já tenho falado como vencer o pecado, mas eu vou repetir para que isso fique bem fresco na sua memória. Preste atenção. Desde que não há recurso humano para nos livrar do pecado, temos de aceitar o plano de Deus para expiá-lo, ou seja, para apagar os pecados de nossa vida. Cristo é a única solução, não tem outra, é só Jesus Cristo. Não é Maria, não é Tiago, não é João, não é Pedro, não é Paulo, não é nenhum homem que já existiu sobre a face dessa terra, e nem nenhuma mulher. Somente Jesus Cristo é a solução para os pecados que nós cometemos. O pecado condena, porém Cristo salva. E a salvação é um dom de Deus. É um presente, é um favor imerecido. Nós não precisamos fazer nada para alcançar a salvação. O preço já foi pago e foi um valor muito alto, pois custou a vida do Filho unigênito de Deus. Quando ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, ele pagou com o seu próprio sangue o preço da dívida que nós contraímos. Aleluia! Veja esse texto que está em Romanos 6:23, que diz assim: mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, oh aleluia, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só alcançamos a vida eterna quando estamos unidos com Cristo Jesus. Outro texto: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5:12. Portanto, se você aceitar a salvação de Deus como um dom, aceitando a Cristo, será de fato salvo de seus pecados para viver uma vida eterna na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar para vocês agora, encerrando essa aula, um pensamento de um cristão chamado Marcus Tuller, que diz assim: o perdão de nossos pecados nos restaura inteiramente à presença e ao amor de Deus. O Altíssimo não somente nos liberta do pecado, mas também nos considera justos, pois atribui a nós a retidão do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a pôr em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Vá na sua Bíblia, olhe os textos, grife os textos da sua Bíblia, tenha eles no seu coração. E vamos para a próxima aula, que iremos falar por que é errado adorar a ídolos. Não perca a próxima aula, por que é errado adorar aos ídolos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.